Olá, meu nome é Stephanie, eu sou formada em Letras e Pedagogia e a gente está quase terminando falando sobre movimento, sobre a psicomotricidade. Eu espero que vocês já tenham lido a maior parte do nosso material de apoio e já tenham assistido as nossas outras videoaulas para a gente poder continuar. Quando a gente fala sobre educação psicomotora e o brincar, eles têm relação? Tem, e muita. Antes da gente começar a pensar sobre educação psicomotora, né? Quando você dá aula para o primeiro ano, normalmente tem toda aquela frustração dos pais que a criança comece a ler e a escrever o quanto antes. É uma conquista, sim, e é muito importante para as crianças, mas é uma conquista dela, não dos pais. O que a gente tem que entender é que antes que ela faça isso, ela precisa brincar. A brincadeira não é um momento fútil para a criança. Ela está desenvolvendo muitas questões ali. Não só a questão de movimento, né, que é o que a gente está falando nessas videoaulas, mas o brincar, ela desenvolve o social. Alguém foi roubar o brinquedo dela? Como que ela vai resolver essa questão de conflito? Isso é muito importante. A questão do movimento não é só isso. Ela também está brincando com jogo simbólico, até onde vai a imaginação dela? É ela que comanda a brincadeira ou ela faz parte? Ela constrói uma brincadeira, ela cria? Tudo isso é importante. Uma ação pedagógica e psicológica que abrange todas as aprendizagens, dirigindo-se a elas de forma individual, cada criança, ou coletivo, acontecendo por progressões específicas cujas etapas psicomotoras são necessárias. Nós vamos falar sobre cada uma delas agora. Mas é isso que a gente está conversando aqui. Antes do pegar no lápis, ela precisa passar por essas etapas. Hoje, às 2h, você vai ao francês, às 4 você vai ao futebol, às 6 na música e às 8 você vai ao reforço à escola. Alguma dúvida? E aí a criança fala: que horas que eu vou ser criança? A criança, ela precisa brincar, faz parte da vida dela. Ela precisa ter o ócio, através do ócio, já diziam os filósofos, né? O ócio é muito importante. Quando a gente tem o ócio, a gente cria, a gente pensa, a gente faz brincadeiras, a gente cria conversas e histórias. Então é muito importante para a criança ser criança. Uma das etapas muito importantes quando a gente fala sobre educação psicomotora é o esquema corporal, tá? Lembrando que todas essas etapas que a gente vai conversar agora, elas acontecem todas juntas, todas elas. O esquema corporal, eu trouxe até uma atividade que vocês podem fazer para que esse esquema corporal aconteça. Ele quer dizer o quê? Sobre o corpo. É isso. O esquema corporal é a consciência corporal. A criança sabe onde fica a cabeça dela? O nariz, os joelhos, o pé, o umbigo. Ela sabe todo esse esquema corporal? Se ela não conhece o corpo dela, provavelmente você vai ver essa criança se esbarrando nos móveis. Ela vai derrubar brinquedo, o estojo dela da mesa vai cair muitas vezes. Então, significa que o esquema corporal dela não está centralizado. Ele precisa de alguns ajustes aí. Nós temos a lateralidade. Se você é canhoto, como o nosso amigo aqui, você sabe o que é a lateralidade. A lateralidade é uma questão muito natural do corpo e ela significa o quê? É a dominância do lado do seu corpo. A gente passou aqui no Brasil e em outros lugares do mundo também, muitas pessoas falando que não podia ser canhoto. Mas não tem como você deixar de ser canhoto. Significa que é uma coisa natural, é o seu corpo que está mostrando que é essa parte que é mais forte, que você vai ter precisão, é ela que domina os seus movimentos. Então, normalmente, uma pessoa canhota, o lado esquerdo dela ela é mais forte, então ela escreve, ela chuta melhor com essa perna, ela consegue fazer outras coisas que uma pessoa destra não consegue. Mas também temos os ambidestros, né, que conseguem fazer com as duas mãos. Também temos a lateralidade cruzada, que é quando você escreve com a mão esquerda, mas chuta com a direita. Não é mesmo? Mas alguns teóricos dizem que essa lateralidade cruzada acontece muito por uma questão de adaptação à nossa sociedade. Se você prestar atenção, até os nossos smartphones, eles não são feitos para uma pessoa canhota. Porque quando você vai mandar o áudio, ele está do lado direito. Só que se você é canhoto,
você pressiona esse lado, então era esse lado que tinha que ser adaptável para um canhoto. E aí você conhece, as tesouras teriam que ser diferentes, as carteiras a gente já sabe que tem que ser diferentes também. Então a lateralidade é isso, é a dominância do lado do corpo. Quando a gente pensa em estruturação espacial e orientação corporal, eu coloquei as duas juntas porque elas são muito parecidas. Mas na verdade todas elas são, não é mesmo? Como eu disse, elas acontecem de forma única e interligada. A estruturação espacial é quando você vira para o seu aluno e fala assim: fulana, pega esse papel e coloca embaixo da mesa. E aí o aluno vai, pega o papel e coloca literalmente embaixo da mesa. Em vez de colocar naquela abertura da mesa para você colocar os papéis. E, gente, isso aconteceu essa semana. Acontece isso o tempo todo. As crianças, elas não têm essa estruturação espacial ainda. Elas vão construindo esse conhecimento. Então, é você falar para ela, pega o livro que está do lado do livro azul, embaixo da prateleira. Esse tipo de vocabulário que você vai utilizando com a criança, você vai criando essa estrutura de espaço para ela. E a gente utiliza a orientação corporal o tempo todo, que é também o tempo. O Piaget, ele fala que a criança não tem noção de tempo. Alguns adultos também não. Mas quando você pensa, quando você está com seus amigos numa balada, no shopping, ou em algum lugar que você gosta muito de ir, o tempo passa muito rápido. E quando você está trabalhando, às vezes o tempo passa bem devagar, não é mesmo? É exatamente para uma criança. Quando ela está brincando, o tempo passa muito rápido e ela não tem noção que esse tempo já acabou. E às vezes ela pode até ficar até um pouco brava, né, e frustrada com você quando você pede para ela parar para fazer uma atividade que ela sabe que a atividade vai demorar muito mais. Só que às vezes não, às vezes é o contrário, né? Então o que você pode fazer para ajudar ela é mostrar os ponteiros do relógio e falar, olha, quando esse ponteiro descer até essa parte do relógio, significa que você e o seu tempo acabou. Então você já pode começar a guardar os seus brinquedos. Você pode falar para ela assim, olha, a professora vai colocar uma música. Quando essa música acabar, significa que o seu tempo acabou também. Você pode fazer sons com sinos, alarmes do celular, mas tudo isso para você ir mostrando para a criança a ideia de tempo que ela tem. É agora aquele momento que toda mãe e todo pai quer que a criança comece a escrever. Só que isso acontece muito antes. Antes da criança começar a escrever, ela precisa fazer todos os movimentos dos dedos do punho. Então a gente precisa fortalecer o punho dela, por exemplo. Mas como que a gente faz isso? Lembra que a gente falou sobre o brincar, a importância dele? Dá um ioiô para a criança. Ela vai fazer o movimento aqui, ó. Esse movimento é muito importante para ela do pulso. Ela tem que ter o movimento de pinça. Então você pode fazer algumas brincadeiras com o hashi. Você pode colocar pregadores para a criança colocar na caixa. Então são várias brincadeiras que você pode fazer para que ela fortifique todos esses músculos da mão. Aí que ela vai pegar no lápis ou no giz. Entendeu? Mas, lógico, desde muito pequena, você já vai oferecendo para a criança o giz. Lembrando que você pode até colocar aquele giz bem grandão, sabe? Que vende nas papelarias, ele é maior. E aí a criança vai fazer o quê? Ela vai começar a pegar ele assim. Tudo bem. Você vai mostrando qual que é o movimento certo para ela de pegar no lápis. Hoje em dia tem algumas borrachas que você coloca na ponta do lápis e você vai mostrando isso, ok? Mas lembra que a pré-escrita, ela vem muito antes. Quando a criança ela entende a ideia de estruturação espacial, orientação corporal para pré-escrita, ela entende que o U é assim e o N é para baixo. Ela consegue entender que ela escreve da esquerda para a direita, diferente dos asiáticos, né? Que é o contrário, que é uma questão cultural nossa. Então, toda essa estruturação corporal, lateralidade, orientação, o espaço, estrutura, isso tudo é o externo que vai criar uma ordem interna para aí ela começar a escrever. Obrigada, até a próxima aula.